Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, hoje com o empresário e ex-deputado federal Alexis Fontaine e a advogada Soraya Mendes. Vamos ao primeiro tema de hoje. O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal em uma nova fase da Operação Compliance Zero. Nessa etapa da apuração, a polícia investiga o esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de propinas a agentes públicos, entre eles Paulo Henrique Costa. A PF investiga se Costa recebeu 140 milhões de reais de Daniel Vorcaro como propina para viabilizar a compra do Master pela instituição financeira de Brasília. Mensagens obtidas pela PF mostram que o dono do Master, Daniel Vorcaro, disse a uma corretora de imóveis que precisava de Paulo Henrique Costa feliz. Em uma outra troca de mensagens, agora entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa, o ex-chefe do BRB deixa claro que estaria cumprindo sua parte no ajuste ilícito, segundo a Polícia Federal. Paulo Henrique Costa diz o seguinte, abre aspas, desculpe dar trabalho, é que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver, fecha aspas. Aí Vorcaro responde, dizendo que isso não é trabalho e diz ser um resolvedor de problemas. Em seguida, o ex-chefe do BRB escreve que estava tratando de carteira do outro lado. E em outro momento complementa, abre aspas, estou com você, continuo no deal mode, estou virando noite e tentando resolver, fecha aspas. Vamos então ao debate. Bem-vindos, muito boa noite. Soraya Mendes, qual é o impacto dessas novas mensagens reveladas, dessa nova operação e dessa nova prisão? Bem-vinda, boa noite. Obrigada, Ju. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite, Alexis. Ju, inevitavelmente essas mensagens não têm impacto, né? Nós não temos como mensurar, até porque a gente não conhece os autos do processo criminal, o impacto jurídico que elas terão. Porque uma coisa são os recortes que nós tomamos conhecimento, né, através da divulgação ampla que foi feita hoje ao longo do dia, e outra coisa é uma análise técnica que vai ser submetida, claro, ao contraditório que será realizado pela defesa do próprio Vorcaro. Mas, de qualquer sorte, o impacto jurídico nesse momento é muito menos importante do que o impacto político. O impacto político de, mais uma vez, demonstrar a dimensão desse escândalo envolvendo o Master, demonstrar os custos, né, que tudo isso trouxe para também algumas figuras políticas, muito especialmente aqui no Distrito Federal, não só o ex-presidente do BRB que foi preso, mas o ex-governador Ibanez Rocha, que foi citado também nessas mensagens e citado num sentido de que teria, sim, conhecimento daquilo que se tratava, até porque ele pede em determinado momento, e algumas das mensagens mostram isso, que lhe seja oferecida lhe seja oferecido um arrazoado para que ele possa defender perante o público, junto à imprensa, essa alternativa que era do seu gosto na época de comprar o Banco Master, né, da incorporação do Master pelo BRB. Então, o custo político ele é muito, muito, muito alto para algumas figuras e esse custo político ele vai acabar se espraiando, né, aqui por Brasília para outros lados, porque o desgaste da figura de Ibanez acaba criando também algumas outras possibilidades de cenário que envolvem figuras do mais amplo debate nacional da política, como, por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que aqui no Distrito Federal, segundo o que hoje passou a se cogitar, seria ela e mais Bia Kicis a chapa do PL para o Senado Federal. E se tinha, pelo menos até alguns meses atrás, isso é antes do Master, né? DM, antes do Master, se tinha o governador Ibanez Rocha como uma eleição, claro que nunca se pode dar como certa, mas como uma eleição que poderia realmente acontecer. Então, isso aqui tem um impacto
extremamente grande em termos políticos e daquilo que a gente já sabia em termos do escândalo que o Master representa. Fontaine, bem-vindo, boa noite. Mesma pergunta, qual é o impacto dessas novas mensagens reveladas? Boa noite, Juliana, boa noite, Soraya, audiência da CNN. É mais um capítulo desse grande escândalo e desse gangster chamado Daniel Vorcaro, que comprava absolutamente todas as instituições do Brasil. O Brasil está sobre um grande esquema de corrupção provocado por dinheiro farto, vindo do Master e das suas falcatruas vendendo créditos falsos para o BRB, 12,2 bilhões de reais vendido para o BRB. É óbvio que o presidente do BRB foi engraxado com 146 milhões em imóveis e deixa ele feliz para ele comprar os meus créditos podres para tentar salvar o meu Banco Master, dando um prejuízo ao BRB na faixa de 8 bilhões de reais e talvez quebre. Mas o que me impressiona nesse caso do Banco Master é os tentáculos que estão indo por todas as instituições. E o que mais me preocupa de tudo isso, Juliana, e aqui os ouvintes, e os telespectadores da CNN, alguma delação vai ter algum valor? Porque o que nós estamos observando dentro dos esquemas de sedução que o Daniel Vorcaro criava, com aquela degustação de whisky Macallan na Inglaterra, e em seguida, num jantar com uma orgia logo em seguida com as suicinhas, onde cada um recebia um broche, e vamos dizer quem é que estava nessa degustação do Macallan. Estava Paulo Gonet, estava Andrei Rodrigues, o superintendente da PF, o procurador-geral da República, Alexandre Moraes, Dias Toffoli, Hugo Mota, Ricardo Lewandowski, todos comprometidos, todos absolutamente comprometidos. E a delação que seja do Daniel Vorcaro ou do próprio presidente do Paulo Henrique Costa, do presidente do BRB, elas têm que ser aprovadas pela PGR e pela PF, onde tem conflito de interesse com o superintendente e com o PGR. Então, o Brasil está assistindo a algo inacreditavelmente inédito, alguém que corrompeu todas as instituições, que corrompeu as pessoas, que tem conflitos de interesses inegáveis. Não há como esconder isso. E é eles que vão aprovar a delação, tanto de Daniel Vorcaro quanto do presidente Paulo Henrique Costa? Não tem a menor possibilidade. Então, nós estamos assistindo diante de nós a destruição das nossas instituições, da nossa democracia, conflitos de interesses, claro. E quando o Alessandro Vieira apontou dentro do seu relatório esses conflitos, ele foi atacado por Gilmar Mendes, atacado por Dias Toffoli, que dizem que em nome da democracia nós temos que caçar Alessandro Vieira, ele não pode ser mais elegível para o Senado. Olha toda a trama que está sendo envolvida de todos esses bancos, essas instituições. É gravíssimo o que nós estamos assistindo. É absolutamente gravíssimo. Inclusive, o Banco Central também teve gente comprada e corrompida por Daniel Vorcaro. Então, Juliana, é um caso, assim, acho que único no mundo e com certeza no Brasil, o maior escândalo que a gente jamais viu. Agora, Soraya, Alexis traz aqui esse impacto para as instituições. Tem como a gente dizer, no cenário, pelo menos de momento, qual figura política, quais figuras políticas sairiam mais prejudicadas com esse escândalo? Olha, Ju, é realmente muito difícil precisar isso, porque nesse aspecto o Alexis tem total razão. Esse escândalo, ele se espraia para todos os lugares e para todas as instituições, poderes da República. É algo que realmente a cada momento se percebe é único, ao menos também ao menos aqui na nossa história recente brasileira. E olha que o Brasil tem escândalos para fazer essa comparação, né? Tem outros casos aí para fazer esse quadro comparativo, mas essa influência do Vorcaro, que atinge praticamente todos os cantos da República Brasileira, é algo que nos deixa numa situação muito difícil de conseguir precisar quem seriam essas figuras. Agora,
De qualquer sorte, Ju, eu acho que a gente pode aqui fazer uma análise com os dados que se tem hoje, por mais que as citações de hoje envolvam BRB, ex-governador do Distrito Federal, tudo isso é a raia miúda perto daquilo que veio já à tona e que acaba envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que se existe aí um poder, que é o Poder Judiciário, e dentro deste poder uma instituição que sai efetivamente chamuscada, e eu lamento muito que a instituição saia chamuscada, porque na realidade quem tem que se responsabilizar pelos atos aí sim são as pessoas físicas que lá estão e que ocupam aqueles cargos. Eu acho que a gente precisa preservar a nossa República, o Poder Judiciário, preservar o Supremo Tribunal Federal e entender que, pelo que tudo indica, houve desvios de conduta muito sérios que precisam ser aclarados e que estão dentro desse espaço que precisa se preservar como um espaço que a Constituição define como formado por pessoas de idoneidade reconhecida. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Não só o notório, ou notável, melhor dizendo, saber jurídico é um requisito para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas conduta ilibada também é. E o que nós estamos vendo nesses últimos dias é que existe aí sim algo que, de alguma forma, começa a criar também um espírito de corpo como se o Supremo estivesse sendo atacado e que acaba também gerando este espírito de corpo, de alguma forma, proposições que são absolutamente antirrepublicanas, como a de ameaçar um senador da República de inelegibilidade por um relatório, que é um relatório político. Tem-se as discussões que se tenha em relação ao relatório, se deveria ser como foi feito, se o senador estava correto ou não estava correto com a opção que fez de apontar ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o objetivo da CPI era um outro, enfim, mas o ponto é que a resposta não pode vir com a violência que veio em termos de narrativa, de parte do plenário do Supremo Tribunal Federal e com uma ameaça de inelegibilidade de um senador da República. Isso é muito assustador, Ju, e eu acho que a gente precisa colocar o olho sobre isso, porque a gente sempre quer que, a partir do último escândalo, o Brasil saia melhor, né? Eu espero muito que do Master o Brasil saia melhor. E se o saldo do Master for essa caça a pessoas eleitas com voto popular, e eu repito aqui, todo mundo sabe, não é minha posição, não tenho concordância com as posições, ou com a maioria das posições do senador Alessandro Vieira, mas ameaçar um senador da República eleito de inelegibilidade por conta de um relatório que sequer foi aprovado numa CPI e que é um documento político, é algo que a gente não pode aceitar. Então, acho que o Supremo, vamos lá, os ministros do Supremo são as pessoas aí que acabam sendo essas as que estão no maior foco, sabe? Fontaine concorda? Quais figuras políticas saem mais prejudicadas nesse escândalo? Ju, eu concordo e eu agradeço muito a Soraya pela honestidade que ela teve na análise dela, porque é exatamente da mesma forma que eu vejo. A instituição Supremo está suja, foi atacada por pessoas que se venderam, que se deslumbraram com dinheiro e que acabaram se envolvendo em tramas que agora foram reveladas, com conflitos de interesse absolutamente inaceitáveis e que nunca se declararam suspeitos. E é isso que está no relatório do Alessandro Vieira. Eles deveriam se declarar suspeitos porque receberam dinheiro, porque mandaram de jatinho juntos, porque receberam mensagens e tudo isso. Eu entendo que para a nossa democracia o mais grave, de fato, é o judiciário, aquele de quem nós esperamos a imparcialidade, o rigor da lei, aquele que nós queremos que não tenham influências ou conflitos de interesse, pessoas que se mantêm limpas e corretas em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa Constituição, rule of law, né? Estado democrático de direito.
Mas quando essas pessoas são compradas por contratos com a esposa de 129 milhões, quando são compradas por negociações no resort Itaiaia, quando são compradas, como nós estamos vendo agora, o ex-presidente do banco, quando são compradas com uísque, quando são compradas por jantares, quando são compradas por palestras que aconteciam nos Estados Unidos, o Banco Master financiava absolutamente tudo em Portugal de Gilmar Mendes, em Nova York e tantos outros eventos, a gente percebe que qualquer brasileiro que for entrar num processo de litigância no Supremo vai ter que fazer o quê? Comprar o ministro Supremo? Vai ter que comprar a banca de advogados da esposa? E Alexandre de Moraes teve a pachorra de usar o escritório da sua esposa para tentar entrar com um processo de crime de honra contra Alessandro Vieira. Olha a violência disso. Olha o absurdo que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos. E nós temos que nos chocar, independentemente da ideologia, eu de direita, Soraya de esquerda, porque é o nosso Brasil que está sendo atacado. A próxima vítima pode ser qualquer um de nós dois aqui quando a gente faz uma observação como essa. É inaceitável o que está acontecendo. E o conflito de interesse está num tal nível, Juliana, que a gente não pode ficar insensível a isso, a gente não pode achar isso normal, como as próprias declarações de Alessandro Vieira apontando para Davi Alcolumbre, que também tem conflito de interesse, porque foi o fundo dos funcionários públicos do Amapá que investiu no Banco Master e que pode ter grandes influências. E outro, o Everton também, que era o relator agora, no caso do Messias, que também está todo envolvido. É muita gente. E o dinheiro comprou essas pessoas que são fracas, que se deixaram se deslumbrar, e as instituições estão em risco, para não dizer que elas também foram corrompidas. Mas, de novo, os ministros do Supremo, Juliana, que são as figuras mais corrompidas e que mais preocupa a nós, porque a democracia está ameaçada.